No nosso último encontro, nós conversamos sobre a dor de sustentar a nossa própria intuição. A gente falou também sobre o luto necessário, de parar de esperar que a autorização das pessoas venham para que a gente possa começar a viver. Mas hoje a gente vai precisar entrar na parte mais profunda da floresta. O que você tem deixado se apagar na sua vida por medo de parecer uma pessoa estranha ou desagradável? Seja bem-vinda de volta à nossa série sobre o resgate de si mesmo. Hoje nós vamos acompanhar o encontro da Vasalisa com a figura mais assustadora e transformadora de toda a nossa psique, a temida bruxa Baba Yaga. Se você se lembra, nós paramos o nosso conto com Vasalisa caminhando sozinha na escuridão da mata. A casa dela estava apagada e ela foi enviada para buscar fogo, orientada pelos sussurros da bonequinha no bolso. E ela finalmente chega ao casebre da Baba Yaga. E o cenário é de arrepiar. A casa da bruxa é cercada por uma cerca feita de caveiras com olhos de fogo. E é sustentada por pernas de galinhas gigantes que giram como uma bailarina em transe. E essas fechaduras das portas, elas são feitas de dentes afiados. De repente, a velha desce do céu do seu caldeirão voador, gritando, e ela ameaça Vasalisa e diz que só dará o fogo se a menina realizar uma série de tarefas impossíveis de organização e limpeza. E se ela falhar em qualquer detalhe, ela será o banquete da bruxa. Muitas vezes, na nossa vida real, a gente tem pavor do desconforto, não é? A gente foge de tudo o que assusta a gente ou que tira a gente do controle. Mas tem uma verdade que eu vejo na clínica todos os dias e que você precisa ouvir hoje. A cura muitas vezes chega pelas mãos desse desconforto. Não é um carinho macio que nos transforma. É o incômodo que nos obriga a encarar nossas piores partes de frente, para que a gente possa finalmente nos erguer. E como é que Vasalisa cresce, então, nesse casebre de Baba Yaga? Realizando o que nós chamamos na psicologia de tarefas de discriminação psíquica. A bruxa manda a menina limpar o quintal, varrer o chão e separar os grãos de milho bons dos estragados e as sementes de papoula saudáveis do monte de estrume. Então Vasalisa faz isso com a ajuda da boneca enquanto a bruxa dorme. E essa triagem é o verdadeiro trabalho do seu amadurecimento. Pois bem, crescer exige separar o que é seu do que pertence à expectativa do outro. E na prática do seu cotidiano, essa separação ela vai acontecer quando você conseguir primeiro separar o seu desejo autêntico de uma demanda externa para agradar. Quando você entende o que você quer de verdade e o que você faz apenas para que as pessoas continuem sorrindo para você. Segundo, separar a culpa neurótica de uma responsabilidade no seu processo real, parando de se violentar para carregar culpas dos outros e para assumir a responsabilidade apenas pelas suas próprias escolhas. Terceiro, separar o amor e a troca genuína daquela necessidade infantil e faminta por validação. Deixar de aceitar qualquer migalha de afeto só para se sentir pertencente. E quarto, separar uma vida revigorante e criativa de uma vida completamente desperdiçada e latente. Fazer essa separação dói, exige silenciar, exige contemplar, olhar para o estrume e para a semente, mas é o único caminho para você recuperar o seu norte psíquico. Quando Vasalisa conclui essas tarefas, ela faz algo muito sábio. Ela pergunta à bruxa sobre os cavaleiros que cruzam a floresta. O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho e o preto, que representam o dia, o sol e a noite. Mas quando ela pensa em perguntar sobre as coisas mais perigosas e ocultas da casa, a boneca pula no seu bolso e ela escolhe parar. Vasalisa recua e diz a Baba Yaga: saber demais pode envelhecer a gente antes do tempo. A bruxa elogia sua sabedoria, diz que a bênção da mãe a protegeu e a coloca fora de casa, entregando a ela uma caveira de olhos vermelhos cravados em uma vara. A Vasalisa, ela corre pela floresta segurando aquele cajado e quando ela se aproxima da casa, a madrasta, as filhas, olham pela janela e elas tentam acender o fogo há dias, mas elas não conseguem. E ao ver Vasalisa com a caveira, elas correm em sua direção. Mas a luz da caveira vigia cada movimento desse trio opressor e queima aquele ambiente abusivo por dentro, reduzindo a cinzas toda aquela dinâmica perversa
antes do amanhecer. O desfecho dessa jornada traz para a gente um símbolo, um dos mais potentes de todos, o fogo da caveira. Essa é a luz, não é um fogo emprestado de conselhos ou de aprovações externas. É uma luz da sua própria consciência, conquistada através de desconforto, né, de ter olhado para a escuridão. E essa visão aguçada, ela faz com que você ande finalmente ereta, de pé, nas 4 patas, como diz o conto. Com essa luz ativa, você deixa de ser ingênua, passa a olhar além das aparências, reconhece imediatamente quem são os companheiros destrutivos e aprende a eleger os seus amigos da alma. Como eu te disse no primeiro vídeo, o silenciamento das tuas próprias verdades e necessidades não é um ato de bondade. É um ato, na verdade, de agressão ativa contra a sua própria essência. E a grande virada de chave desse estudo é entender que o fogo da sua caveira é o empoderamento de saber impor limites firmes. Não é egoísmo. É um movimento indispensável para proteger a sua integridade psíquica, a integridade da sua alma. Toda essa análise que nós fizemos sobre os arquétipos humanos da nossa psique foi fundamentada nos estudos profundos do livro Mulheres que Correm com Lobos, da psicanalista Clarissa Píncola Estés. E nós usamos o conto Vasalisa de forma lúdica para dar corpo a dores que de outra forma seriam difíceis de nomear e entender. O meu grande compromisso com você é trazer minha experiência diária no consultório, né, e um ponto de vista clínico para o chão da vida real, de fato. E o banquete de hoje foi servido na mesa. O que faz sentido para você, você guarda e digere, e o que não serve para o seu momento, você descarta. Mas eu quero deixar, como sempre, uma reflexão para você. Qual limite firme você precisa colocar hoje para proteger o fogo da sua integridade? Envie esse vídeo para sua amiga querida que você sente que também está precisando acender o fogo da própria caveira. Um beijo enorme no seu coração e até a nossa próxima travessia.